Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após outro, e hoje é um vlog, né? O vídeo de hoje é um vlog da Maratona Literária Encalhados, que foi organizada por mim, pela Nana do Livraneios, pela Jupes do Jupes Reads e também pela Thali do Cutucando a História. Vou deixar o Instagram das meninas e também o YouTube delas aqui no box de descrição pra vocês, então vem aqui embaixo conferir o Instagram e o YouTube delas, conhecer aí as meninas e também ver como foi a maratona pra elas também, não é mesmo? Enfim, então essa maratona é pra ler os livros encalhados da nossa estante. Eu tenho muitos livros encalhados, tem alguns até que eu comprei, ganhei, enfim, troquei no Scooby em 2017, 2016, então já faz um bom tempo que tá aqui na minha estante e eu ainda não li. Então eu e as meninas, nós tivemos essa ideia dessa maratona porque muitas pessoas são como nós e tem muitos livros encalhados na estante de muito tempo atrás, enfim, então a gente fez essa maratona aqui pra ajudar todo mundo a desencalhar os livros da estante. A maratona começou na segunda-feira, dia 1º de julho, à meia-noite, e vai terminar às 11h59 do dia 9 de julho. Então vai durar praticamente 8 dias a maratona. Hoje é terça-feira, agora já são umas 10h30, e eu não comecei nesse vlog ontem porque eu não li nada. Meu dia foi muito corrido, e eu não consegui ler nada, e eu também tinha que terminar um e-book, que é uma leitura coletiva que eu estava fazendo. Então não tinha sentido eu gravar pra vocês, sendo que eu estava lendo outro livro que não tem nada a ver com a maratona. Então eu vou começar mesmo a minha maratona agora, na terça-feira à noite, praticamente quase 24 horas depois que ela começou. Mas enfim, vou falar pra vocês a minha TBR, que é justamente esse livro aqui. O Código da Vinci, do Dan Brown, que foi publicado pela editora Arqueiro. Eu tô tentando colecionar os livros do Dan Brown, que é da série do Professor Langston, há muito tempo. Então eu achei que finalmente, agora que eu tenho quase todos os livros da coleção, eu preciso ler os livros, não é mesmo? Enfim, só que eu não sei porque eu achei que esse fosse o primeiro livro da série, né? Mas eu me enganei, não é esse o primeiro é Anjos e Demônios, que eu já tenho aqui também, que na verdade acho que foi o primeiro livro que eu peguei, assim, da coleção mesmo. Então eu vou trocar, né, esse livro por Anjos e Demônios, porque eu não vou ler o segundo livro do negócio, né, quero ler o primeiro. Então esse livro aqui, Anjos e Demônios, ele é mais grosso que o Código da Vinci, enfim, bem mais grosso. Então o professor Robert Langdon, ele é famoso professor de simbologia de Harvard, e ele vai viver sua primeira aventura em Anjos e Demônios, né, porque eu acho que Anjos e Demônios foi publicado depois de Código da Vinci, mas começa com Anjos e Demônios mesmo, os livros que falam desse professor. E ele vai tentar impedir que uma antiga sociedade secreta destrua a cidade do Vaticano. Eu lembro que eu assisti o filme e achei tipo, o filme muito bom. Então eu espero que... Falam, né, que os livros do Dan Brown são melhores que os filmes, então eu estou muito ansiosa pra ler esse livro mesmo. E o próximo livro da minha TBR é Endgame, ou Chamado, do James Frey e também do Neil Johnson Shelton, que foi publicado pela editora Intrínseca. Esse livro aqui, ele é uma trilogia, porém a Intrínseca não vai publicar o último livro da trilogia, então só tem os 2 primeiros dessa trilogia, o terceiro está em inglês mesmo, pra quem quiser ler. Enfim, e esse livro aqui eu comprei em 2018, mas já faz mais de um ano, porque foi no começo de 2018. E eu comprei por indicação da Fer do Book Lover Brasil, que ela ama demais esse livro, essa trilogia inteira, e ela sempre indica. Então eu fiquei muito curiosa, e agora que eu tenho... A moto passando. E agora que eu tenho o segundo volume da trilogia, e o terceiro eu não vou comprar em inglês, em físico, né? Então eu decidi ler ele mesmo, que daí eu já leio toda a trilogia e já vou conhecer essa história. Então a história desse livro é que 12 mil anos atrás, alguns seres aí desceram à Terra. Esses seres instalaram 12 linhagens que deram origem às civilizações antigas, mas disseram que eles iriam retornar um dia para o jogo final, que é o Endgame. E aí, essas 12 linhagens até hoje, né, até o dia atual do livro, elas continuam e cada linhagem tem o seu jogador. Tem uma pessoa ali que é muito boa em tudo, que é o fodão, que vai participar desse jogo final. E quando o jogo começar, os jogadores têm que achar as chaves. São 3 chaves espalhadas pelo planeta e quem achar primeiro ganha o jogo, enfim. E vamos para o último livro da minha TBR, só coloquei 3 livros, né? Que é Gattaca, do autor Frank Tillis, que eu não sei se fala o nome dele, enfim. Da editora Intrínseca também, se não me engano. É, da editora Intrínseca. E esse livro aqui, eu troquei ele no Scooby em 2017.
E ele é um livro que vai falar um pouco sobre genética e tudo mais, sabe? E na época eu estava fazendo uma matéria de genética na faculdade, então eu fiquei muito interessada no livro, mas eu nunca li ele, não por falta de interesse, mas sabe na hora que você pega por impulso o livro e acaba deixando ele na estante, sei lá, você nunca lê. Foi praticamente isso. Eu ainda tô interessada na história, sabe? Só que não sei, ainda não tô com aquela vontade de ler. Mas sobre a sinopse. Então os policiais Lucy Hennebelle e o Frank Charco, eles vão fazer uma investigação, né, os dois em conjunto, para ver aí a evolução das espécies, para ver se tem alguma coisa genética, enfim, sabe, esse tipo de coisa. Não sei se deu pra entender muito bem, mas é isso, sabe, eles vão ficar investigando a evolução da espécie para saber se tem um código genético, alguma coisa na genética que faça com que as pessoas façam certas coisas, principalmente crimes. Enfim, a sinopse é praticamente essa. Muito boa essa sinopse, né? Então é essa a minha TBR, são esses livros que eu vou ler nessa maratona, nesses 8 dias. Olhando agora, gente, provavelmente eu não vou conseguir terminar os 3 livros, né, em 8 dias. Mas vamos tentar. Então o primeiro livro que eu vou ler vai ser Endgame, porque a Fer já fez muito suspense sobre esse livro e eu quero muito ler. Então eu quero começar por esse, porque eu tô muito ansiosa. E como os outros dois, eles são mais parecidos, mais pra área de investigação e tal, então eu vou deixar os dois por últimos. Enfim, é isso. E agora eu vou ler um pouquinho antes de dormir, e amanhã eu volto pra vocês falando o que eu estou achando de Endgame. Olá, leitores! E eu acabei de chegar em casa. Estou cansadíssima. E o Instagram e o YouTube, quer dizer, YouTube não, o WhatsApp. O Instagram e o WhatsApp estão completamente bugados, tipo, eu não consigo ver nada no Instagram, tipo, nada mesmo. Esperamos que isso se resolva logo, porque eu odeio ficar sem Instagram. Enfim, sobre esse livro aqui, ontem eu li mais ou menos 80 páginas, acho que eu tô na página 83, por aí. E, gente, esse livro já começa acontecendo as coisas, o que eu achei bem legal, tipo, o primeiro, que esse livro na verdade não é dividido por capítulos, eu vou mostrar pra vocês, mas tipo, a primeira capítulo, assim, a primeira coisa já aconteceu, sabe? Então eu achei bem interessante isso, porque ele é bem direto ao ponto e já, tipo, já começa acontecendo as coisas, sabe? E eu achei interessante que deu uma explicadinha aí um pouco sobre essas pessoas, né, que desceram a Terra e criaram as 12 linhagens, enfim, descreveu um pouco e também um pouco sobre a pressão que é para esses jogadores, sabe? Então eu achei bem interessante esse começo, mas ainda estou no começo, assim, então não tem muito o que falar, não é mesmo? E aqui temos o primeiro, não o primeiro jogador, mas o primeiro jogador que é nos apresentado, né? Então, em vez de ser capítulos, é tipo os jogadores, sabe? Só que é narrado em terceira pessoa. E eu achei lindo que tem algumas imagens dessa, entre essas narrações dos jogadores. Mas tudo é narrado em terceira pessoa sobre esses jogadores, então cada capítulo, digamos assim, é narrado por um jogador. E aí também até tem aqui o paradeiro do jogador e tudo mais. Enfim, bem legalzinha essa edição. E esse livro, gente, ele é um pouco comprido. Vou mostrar pra vocês quantas páginas ele tem. Ele tem 502 páginas, mas aqui eu acho que é tudo referências ou notas, enfim. Mas é bastante página. Então eu recebi esse pacote aqui, que é de uma troca do Scooby, e eu vou abrir com vocês. Só que eu fiz o favor de quebrar a minha tesoura, então eu vou ter que abrir na mão mesmo isso aqui. E essa troca no Scooby, na verdade, foi uma troca de livro por livro. O livro é esse daqui, Rio Vermelho, da Amy Lloyd, da Faro Editorial, né, publicado pela Faro. E eu não lembro se é um livro de thriller psicológico ou de suspense, mas enfim, não sei que é alguma coisa desse tipo. E, gente, o livro está novinho. Novinho, novinho, novinho. Ele me mandou um marcador do Harlan Coben. E olha só essa edição, que linda. Estou ansiosa para ler esse livro, apesar de que já vi algumas resenhas negativas sobre o livro, então
Estou com um pouco de receio de ler esse livro, mas enfim. Gente, sério, o livro tá, tipo, muito novo. Parece que ele nem leu o livro. Tá muito novo mesmo. Agora já são umas 11h30 e eu estou morrendo de sono. Mas eu estava lendo Endgame e eu já estou na página 245. E, gente, a história está incrível. E o que eu achei mais interessante é que, tipo, nas primeiras páginas que eu li, né, a gente estava sendo apresentado os jogadores, né? Depois daquelas páginas que eu li, que eu contei pra vocês, teve um encontro entre todos os jogadores, então todos os jogadores se conheceram e aí eles foram apresentados ao primeiro desafio deles, que é encontrar as 3 chaves. Eu não lembro o nome agora, deixa eu ver aqui. Eu marquei isso daqui: chave da terra, chave do céu e chave do sol. Eles precisam encontrar essas 3 chaves que estão escondidas na terra, né, no planeta Terra, em qualquer lugar. E aí o jogador que tiver as 3 chaves vai ganhar o endgame e tudo mais. Mas enfim, esse é o primeiro desafio deles, achar a chave da terra. Enfim, então tá aquela luta de um querendo matar o outro porque eles precisam achar a chave, cada um tem uma pista diferente, então cada um tá tentando seguir sua pista, só que tem algum que tá seguindo o outro, sabe? Tipo aquela coisa bem louca de jogo mesmo, de competição e tudo mais. Mas o legal das últimas páginas que eu li, né, é que alguns jogadores estão se envolvendo, então você começa a ver que, tipo, tem 2 jogadores que começam a trabalhar juntos, os outros 2 ali estão meio que juntos também, sabe? Então você começa a ver jogadores que estão se juntando aí pra tentar fazer alguma coisa nesse jogo louco. Mas enfim, eu tô praticamente na metade do livro. Esse livro ele tem 500 e poucas páginas. Mas é isso, não tem muito o que eu falar, porque senão eu vou dar spoiler do negócio. Mas a leitura ela é muito interessante, muito fluida, porque você fica muito presa naquele jogo, sabe? De quem vai vencer, de quem vai ser o próximo, de que fulano vai fazer, qual é a pista de cicrano, sabe? Você fica totalmente envolto ao jogo, aos jogadores. E é incrível porque cada jogador, ao longo da história, vai narrando um pouquinho da sua vida, sabe? Então no começo você não sabe nada de nenhum jogador. E ao longo da história, bem ao longo mesmo, a gente vai vendo um pouquinho da história de cada um, sabe? E alguns deles, as histórias são muito trágicas, tipo, muito impactantes, muito sofridas, com muita violência por causa desse endgame e tudo mais. E outras não, outras eles têm orgulhos, eles têm orgulho de fazer parte desse endgame, de ser um jogador, sabe? Então é uma coisa bem louca. Mas enfim, é isso, tem umas coisas bem loucas nesse livro, mas é bem engraçado. E agora eu vou dormir que eu tô morrendo de sono. Tchau. Estou com essa cara um pouco amassada porque eu fiquei agora à tarde deitada assistindo vídeo no YouTube, assim, sabe? Tipo, bem de bobeira mesmo. Porque aqui na minha cidade está muito frio mesmo. Então, tipo assim, isso dá vontade de ficar embaixo das cobertas. Mas enfim, estou viva. E eu vim mostrar pra vocês aqui um negócio bem legal que a minha mãe comprou pra mim. É uma claquete. E, gente, eu achei, tipo, muito legal. Olha só. Enfim, não sei onde eu vou pôr. Eu coloquei aqui, mas só pra pôr em algum lugar. Não sei se eu vou colocar aqui nessa prateleira ou na estante, apesar de não ter lugar. Enfim, não sei onde vai ficar. Mas enfim. E olha, gente, eu ganhei essa suculenta no evento de Dia da Mulheres Fortes do Litera Sorocaba. E na verdade eu coloquei só um pouquinho de água aqui, porque depois eu pesquisei que na verdade elas não gostam de muita água, né? Mas olha só como ela já cresceu. Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês de como ela era antes. Mas tipo, gente, ela cresceu muito. E agora que eu vi que ela cresceu mais ainda, porque ela não tava desse tamanho. Mas enfim, olha só que bonitinha. Depois eu vou postar lá no Instagram pra vocês me ajudarem a dar um nominho pra ela, porque ela precisa de um nome. Enfim, voltando às minhas leituras, não liga pra essa cama bagunçada. Voltando aqui pra Endgame.
O negócio não quer ficar parado. Eu estou bem adiantada na leitura. Deixa eu achar onde eu tô. Eu tô aqui na página 313. Já li bastante, já estou mais do que da metade do livro, assim, quase indo pro final. E uma coisa engraçada que eu tava percebendo, né, que eu tava conversando com a Fer, é que, tipo assim, tem dois jogadores que eles estão meio que se envolvendo romanticamente falando. Tem uns que quer matar todo mundo e fica aquela guerra de um perseguindo o outro, um querendo matar o outro, um querendo fazer isso. E os dois lá naquele love, só os dois, mas enfim. E tipo, praticamente ninguém saiu do lugar, porque ou foi interrompido por alguém que quer matar ele, ou porque, sabe, assim, tipo, mas ninguém foi pro lugar onde tem que ir, onde a pista que eles receberam levam, né, onde eles vão achar provavelmente alguma coisa da chave da terra, né, o que eles têm que fazer. Tipo, ninguém foi, porque ou foi atrapalhado, enfim, sabe, assim, tá naquela coisa. E tem uma jogadora que depois do chamado ela simplesmente sumiu, ela foi pra onde ela morava, no Queens, e de lá ela já foi direto pra pista dela. E tipo assim, ela é a única jogadora que tá praticamente fazendo alguma coisa, sabe? Porque os outros ou estão tentando sobreviver ou estão tentando matar. Ou como casal tá só pensando em si mesmo. Agora eu vou ler mais um pouco e vou comer marshmallow, porque eu estou com muita vontade de comer marshmallow, não sei porquê, mas enfim. Então eu vou comer aqui marshmallow e ler um pouquinho mais de Indie Game. Agora são... não sei que horas são agora. 8h38. Enfim, hoje de manhã eu terminei de ler Endgame, né, o chamado. Não apareci antes porque eu estava atrapalhando pra caramba. Enfim, e gente, que livro incrível. Eu amei esse final, tipo, eu amei o livro inteiro. Porque parece que o livro ele sempre tem ação, apesar de ter alguns momentos que não são tão agitados assim. Sempre tem coisa acontecendo, sempre tem tipo revelações, sabe, coisas novas. Não é um livro parado. E uma coisa que eu achei incrível é que parece que assim, quando você se depara com os jogadores, você acha que tipo, esse é o mais forte, esse é o mais fraco, eu acho que esse vai vencer o jogo. Você tem essas suposições, né? E você, ao decorrer do livro, ao decorrer dos acontecimentos, você acha que certas coisas vão acontecendo. Tipo, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que aquilo vai acontecer. E o autor, parece que, tipo, no meio do livro, ele começa a dar, tipo, uns tapas na sua cara. Tipo, você achou que isso ia acontecer? Achou errado, porque não vai acontecer. Então, começa a acontecer umas coisas totalmente surpreendentes e você fica, tipo, de cara. Aí você acha que vai acontecer alguma coisa e o autor te dá outro tapa na cara e acontece outra coisa totalmente diferente. E o final, gente, é inacreditável. O final, o livro inteiro, como eu disse, o autor parece que dá um tapa na tua cara. E no final, meu filho, ele te dá um tapa na cara. Porque acontece coisas totalmente diferentes. Eu tava conversando com a Fer e eu falei pra ela, falei, mano, eu achei que, tipo, tal personagem ia vencer, tal jogador ia vencer. Achei que tal coisa ia acontecer e, tipo, não aconteceu nada do que eu pensei, tipo, nada. Mas foi incrível o final, foi muito legal. E, tipo, deixou, sabe, uma coisinha no ar pro segundo livro. Que eu já tô querendo pegar o segundo livro e ler, mas enfim. Enfim, como eu já terminei esse livro e a maratona vai terminar na terça-feira, então nós temos domingo, segunda e terça pra ler, 3 dias. Provavelmente eu não vou conseguir cumprir a minha TBR, que eu tinha colocado 3 livros, né? Porque eu sou exagerada mesmo, né? Então agora eu vou começar a ler Anjos e Demônios, do Dan Brown. Porque, na verdade, ele é o maior livro da TBR, eu acho. Eu não sei quantas páginas tem, vamos ver aqui. 461 páginas. 461 páginas. Então, Endgame tinha 500, né? Então tem um pouquinho mais. Mas é estranho, porque parece que Anjos e Demônios é maior. Mas, enfim. Esse livro aqui eu acho que é maior do que o outro livro. Então eu tô sendo um pouquinho louca de pegar esse livro pra ler. Tô sendo um pouquinho louca pra pegar esse livro pra ler.
Mas, gente, eu não aguento mais ter esse livro na estante e não ler. Então, tipo, eu quero ler mesmo agora e aproveitar essa maratona pra ler. Porque depois da maratona eu vou ter tanta coisa pra fazer que eu só vou ler na outra semana. Então, assim, já vamos pegar esse livro e ler logo. Então eu vou começar a ler esse livro. Olá, leitores! Hoje é o último dia da maratona, as últimas horas da maratona. Eu não apareci aqui porque eu trabalhei muito e aí eu não li muito pra contar pra vocês. E o cachorro da vizinha tá latindo, então vamos fingir que ele não está latindo. E eu comecei a ler, eu estou na página 204, que é quase a metade do livro. O livro tem 470 e poucas páginas. Então eu estou quase na metade do livro. E assim, eu acho que eu fui com muitas expectativas em cima do livro. E eu não tô achando tão maravilhoso. Eu tô gostando da leitura, mas eu não tô achando o livro tão maravilhoso, sabe? Porque é muito igual ao filme. E tipo, eu já vi várias pessoas dizendo que os filmes não são tão interessantes quanto os livros do Dan Brown. E pra mim, tipo, tá muito igual ao filme. Só, tipo, coisas, detalhes que mudam, sabe? Mas o enredo em si é muito igual, muito fiel. Mas não tá sendo uma leitura tão incrível como Endgame foi. Que eu fiquei maravilhada com o livro e, tipo, amei demais, sabe? E esse aqui eu não tô tão animada assim, porque parece que eu já sei o livro inteiro, eu já sei o que vai acontecer no livro. E aí eu tô um pouco, tipo, triste. Eu vou terminar ele agora nessas últimas horas da maratona. E vamos ver aí o que eu vou achar do livro. É uma história interessante, mas eu acho que eu esperei muitos enigmas, sabe? Eu esperei uma coisa assim muito grande. E aqui a gente não vê tantos enigmas, tipo Robert Langdon, né? Eu falei Langston, mas é Langdon. O Robert Langdon, ele nem discute tanto os enigmas, e tipo, o cara já fala uma coisa e ele já assimila o que o cara falou a uma outra coisa. Então, tipo assim, nem tem, sabe, aquele tempo pra pensar, pra desvendar o enigma, igual foi no Endgame. Tipo, aqui não, aqui o Robert, ele já sabe de tudo. E o autor, ele descreve pra caramba. Ele descreve a pessoa, a fisionomia da pessoa, o que ela está vestindo, sabe, assim, ela descreve travei. O autor, ele descreve muito a pessoa, os movimentos, o ambiente, descreve bastante mesmo, eu percebi isso. Mas enfim, é isso. Agora eu vou terminar de ler esse livro e eu espero que eu goste muito desse livro, porque eu tenho os 4 livros dessa série, entendeu? Então assim, foi difícil de conseguir eles. Então eu espero que eu goste desses livros, que eu quero ler os próximos. Olá, leitores! Então já acabou a maratona, hoje na verdade já é quarta, mas ontem eu finalizei o livro muito tarde, já tinha acabado a maratona e eu fui dormir porque eu estava morrendo de sono, então não ia aparecer pra vocês com uma cara já meio inchada de sono e aquela voz bem monótona quando eu fico com sono. Então eu falei pra vocês, né, que eu não estava tão animada assim com a leitura, que eu achava que talvez tivessem mais diferenças entre o filme e o livro que me fizessem ficar mais animadas. E realmente tinham. Tinham algumas diferenças nesses detalhes que eu disse pra vocês que é um pouco diferente do filme. Então nesses detalhes aconteceram muitas coisas que me fizeram ficar mais empolgada na leitura, né? De Anjos e Demônios, Dan Brown. Então assim, eu achei uma leitura bem interessante. Eu acho que se eu não tivesse assistido ao filme, eu teria, tipo, nossa, eu teria achado igual o Endgame, tipo, o melhor livro que eu já li, sabe? Eu teria gostado muito mais. Só que como eu já assisti o filme, eu já sabia o que ia acontecer em tudo, sabe? Eu já sabia os enigmas, eu já sabia como que o professor Robert ele ia desvendar aqueles enigmas, sabe, assim. Então eu já sabia todo o processo e pra mim acabou não sendo tão interessante assim. Só que chegou numa parte em que, como eu disse pra vocês, tinham esses detalhes que eram diferentes do filme, que não tinham no filme,
e que eles começaram a acontecer, assim, várias coisas que deram uma diferença entre o filme e o livro. E aí eu fiquei curiosa, eu fiquei tipo, opa, isso aqui eu não sei como que vai acontecer, sabe? E o final é bem diferente do filme, pelo que eu me lembro, assim, faz um tempo que eu assisti esse filme, mas eu acredito que é bem diferente, assim. Acontece de um outro jeito, sabe? Não que não aconteça, mas acontece de outro jeito. Enfim, é isso. Eu gostei bastante desse livro, só que como eu disse, como eu já assisti o filme, não foi uma leitura tão incrível assim pra mim. Mas eu espero que os próximos livros eu curta ainda mais, e eu tô tentando esquecer os filmes pra que eu consiga curtir mais as leituras. E fica aqui a minha dica pra vocês. Se você quer ler os livros da Dan Brown, não assista aos filmes. Não assista, vá pros livros primeiro, porque daí fica muito mais interessante a leitura pra você. Então eu li 2 livros nessa maratona, eu acabei não conseguindo ler o livro aqui, Gattaca, do Frank Tillis, mas provavelmente vai ser um dos próximos livros que eu vou ler, eu espero. Porque eu realmente estava assim, interessada em ler, mas eu acabei vendo que eu escolhi 3 livros muito parecidos pra ler. Porque os 3 têm enigmas e mistérios e tudo mais, sabe? Mas enfim. É isso, esse livro aqui infelizmente eu não consegui ler, que estava na minha TBR. Mas eu li 2 livros, que foi Endgame, do Dr. James Frey e Nils Johnson Shelton, que eu gostei muito. E dei 5 estrelas, favoritei, amei, já quero ler o segundo. E Anjos e Demônios, do Dan Brown, que eu dei 4 estrelas e meio. E que eu gostei muito também, mas como eu disse, a leitura não foi tão interessante assim por causa dos filmes. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui no canal, de mais uma maratona também. Fiquem espertos lá no meu Instagram pra sempre me acompanhar e nunca perder essas maratonas que eu faço junto com as meninas. E também, obviamente, eu vou deixar pra vocês o link desses 3 livros aqui na Amazon, aqui no box da descrição, pra vocês adicionarem na sua wishlist e lerem aí depois dessa vlog. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like pra eu trazer ainda mais vlog pra vocês. E até a próxima!